quer se apresentar? Eu vou deixar você se apresentar, então, porque eu acho que tem muito a ver com o seu trabalho, tem muito a ver com a sua trajetória. Então, você se apresenta, tá? Olá, boa noite a todos. Ô Gui, só um instantinho. Antes de você se apresentar, tá gravando? Deixa eu dar boa noite, vou dar boa noite a todos que estão participando, tá? A gente faz isso, né? Eu sempre pergunto se alguém se opõe à gravação, é contrário à gravação, porque depois essa gravação vai para o nosso blog, a gente tem um blog onde a gente vem registrando todas as rodas que acontecem, as atividades. Então, se alguém se opor, por favor, eu peço que se manifeste no chat ou levante a mão para a gente poder dar continuidade, tá bom? Quero agradecer a presença, a participação de todos aqui nessa roda, nesse espaço de compartilhamento, de troca de experiências, né? Quero agradecer aos meus monitores aí que vêm me ajudando, Luísa, não sei se o Marcelo está online também, mas que me ajudam bastante. E quero Opa, Marcelo presente. E quero fazer também um agradecimento mais que especial ao meu ex-aluno, foi meu orientando, querido Guilherme, né, que está com um trabalho lindo agora, de mestrado, e ele vai se apresentar, ele mesmo vai se apresentar, né, vai falar desse trabalho dele que ele vem realizando, que é fruto no TCC dele, ainda na graduação, um trabalho lindo com registros escolares. Então, Gui, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui. Tá? É muito bom poder ter você no grupo. Muito obrigado. O prazer é todo meu, né, professora? Porque essa caminhada foi em conjunto, né? Não tem como caminhar sozinho, principalmente nos arquivos que a gente gosta de arquivo e educação, de uma forma solitária. É muito importante esse compartilhamento, né? Bem, eu sou Guilherme Santos Gomes, sou arquivista formado pela Unirio, fui orientando da professora Priscila, pesquisei sobre a Friedenreich durante a minha graduação, pesquisei sobre o processo de demolição da Friedenreich, porque eu entrei muito novo, eu tinha 18 para 19 anos, passei no concurso para secretário escolar e comecei numa escola municipal que estava num processo de demolição. A prefeitura e o Estado, eles estavam tinham planos, projetos de construir uma quadra de aquecimento, depois foi um shopping, depois foi um estacionamento no espaço da escola. E eu vendo aquilo tudo muito novo, né, fui aprender política, fui aprender o que é política na escola, literalmente. Aprendi que a escola ela resistiu muito, né? Ela passou por um processo de resistência que começou, que a gente vai falar mais na frente, né? Mas ela começou por um processo de resistência no espaço dela a partir de 2009. Então, em 2012, quando eu cheguei, foi o ápice. 2012, 2013 foi quando a escola conseguiu permanecer no seu local de origem, né? E dentro da arquivologia, eu já entrei na faculdade de arquivologia, já tinha alguns anos na escola, já tinha passado esse período. E a professora Priscila foi a primeira professora no primeiro dia e falou sobre educação. Mas eu só ouvi a professora Priscila falar sobre educação naquele momento. E depois eu questionei a professora, tem como pesquisar dentro da arquivologia a educação? Eu não queria falar só sobre a arquivologia num ambiente de um arquivo especialmente dito, né, trabalhar numa instituição de arquivo, não. A professora me explicou, não, Guilherme, o arquivo está em todo lugar, inclusive na educação. Então lá eu comecei a ter um olhar mais crítico sobre os documentos que passavam na minha mesa, no meu trabalho, a importância daquele registro, geralmente estavam guardados ali, então tinham documentos que eu encontrava no rascunho. Falei, meu Deus, não, pelo amor de Deus, isso aqui é uma ata, gente. Não, mas a ata já acabou, já passou. Não, vamos guardar isso aqui, é muito importante. Você vai entender o contexto todo depois lendo isso. E foi aí que eu comecei a juntar uma documentação, acumular uma documentação que me ajudou muito a fazer a pesquisa depois de 3 anos e meio, já com TCC. E essa pesquisa me oportunizou, né, eu fazer um projeto e conseguir ser aprovado no mestrado da UERJ, Educação, Cultura e Comunicação. E lá eu continuo a pesquisar sobre o processo da escola e já alcançando outras perspectivas também, mas com a arquivologia sendo minha base, porque eu preciso acompanhar. A arquivologia está comigo, então não tem como. Bem, vou começar aqui a apresentar. É como uma roda de conversa, eu gostaria que as pessoas participassem, como disse eu agora, participou, foi maravilhoso saber que tem um professor da UERJ aqui acompanhando, e outras pessoas aqui, outros colegas da arquivologia e da pedagogia.
Então eu vou começar, é uma apresentação não é muito grande, não é muito extensa, para a gente poder no final discutir, falar um pouquinho sobre o que a gente pode desenvolver e o que a gente ainda pode pesquisar, tá? Vamos lá? A Lu tá compartilhando para mim. Ó, tem até fogos agora para comemorar o início. Bem, o tema é, né, a Escola Municipal Friedenreich, reflexões sobre memória, identidade e registros escolares. Essa fotografia aqui é uma das fotografias que a gente gosta de olhar, porque eu trabalho no administrativo da escola, então eu trabalhei no ano passado e estou trabalhando neste momento de pandemia. Inclusive as aulas já estão retornando, infelizmente, né, sem a vacina para todos, mas a escola cheia, a escola com alunos, com professores, com sujeitos escolares, né? Então, a escola vazia, ela só te traz lembranças, é verdade, mas lembrar da escola cheia, ela é muito mais significante para a gente. A gente consegue... a nossa memória, ela flutua muito mais. E você consegue contar histórias, se me colocarem agora... eu, outros funcionários, outros alunos que participaram deste momento aqui para contar o que aconteceu, vai sair muita coisa. Então vai durar muito mais tempo do que o próprio tempo que durou essa apresentação aqui, porque cada um vai olhando de uma forma, cada um tem uma forma de expressar, né? E aí vai um ligando o outro, essas flutuações vão se emprestando, e aí a conversa não acaba. Pode passar, Lu. Não sei nem se você já começou. Passou aí? Tá na primeira. Ah, foi, Lu. Um segundo. Esse aí é o espaço da escola. Ela fica no complexo do Maracanã. Ela fica exatamente no complexo do Maracanã. Então, quando tem jogos, a gente consegue viver toda aquela tensão, toda aquela emoção quando o Maracanã está em seu pleno funcionamento. Tem o Maracanã, tem o Maracanãzinho, tem o Júlio Delamare, tem o Célio de Barros e tem o Museu do Índio ali no cantinho também. Mas vocês podem perceber aí pela imagem que a Friedenreich é bem pequenininha. Ela é um espaço bem curtinho, é uma escola pequena. Ela só tem um andar, ela só tem 10 salas e tem uma quadra pequena também. Todas as salas têm ar-condicionado, a gente tem um espaço com acessibilidade. É uma escola que não tem escadas, então é uma escola muito boa para pessoas com deficiência, para crianças com deficiência. Esse ano nós temos mais de 20 crianças. Então, praticamente em todas as turmas, a gente tem pelo menos um aluno com deficiência. Seja Down, seja cadeirante, seja autista. Então, a gente tem bastante criança com esse processo de inclusão. Ela foi inaugurada em 1965, mas ela já estava nessa previsão quando eles planejaram o Maracanã, na década de 40 para a década de 50, né, que teve a Copa, mas ela só foi efetivamente inaugurada em 65. Fica na Avenida Maracanã 350, fica bem ao lado da estátua do Bellini, em torno de 50 metros. É bem pertinho. Quase ninguém conhece a escola porque é só um portão verde. Então a pessoa passa e acha que faz parte do Maracanã. Então quando a gente tem entregas, ou eu mesmo quando virei funcionário da Friedenreich, para encontrar a Friedenreich eu passei algumas vezes. Porque até encontrar uma escola ali, você não imagina que praticamente num portãozinho, dentro daquela monumentalidade ali, tem uma escola. Pode passar, Lu. Passou? Aí, agora eu vou falar sobre os mega eventos. O que foram os mega eventos na cidade do Rio de Janeiro? Foi a Copa do Mundo de futebol de 2014, né? E as Olimpíadas de 2016. E eu pergunto, para quem é o legado? Quais são os benefícios? Porque no momento que divulgaram que a Copa do Mundo seria no Brasil, é claro que os funcionários da Friedenreich, a equipe da Friedenreich, composta pelos alunos, pelos responsáveis, por todas as pessoas que colaboram com a própria escola, elas ficaram não assustadas, mas com muitas perguntas.
com muitas possibilidades. O que poderia acontecer com a escola? Isso foi em 2007, que teve a confirmação da Copa, em 2009 foi das Olimpíadas. Então, alguns professores me contam que eles falavam, não, peraí, com a Copa do Mundo aqui, o Maracanã provavelmente vai ser a final, vai ter algum jogo muito importante no Maracanã, eles devem levar a gente para os treinos, eles devem fazer alguma reforma na escola, quem sabe a escola não ganhe até a bola do gol. Olha que coisa importante, porque a escola fica praticamente no Maracanã e já tem uma prática de ter alguns eventos no Maracanã que a escola participe, então que os alunos participem de eventos e que eles vão. Eu inclusive, já participei, sou vascaíno, mas fui para o jogo do Flamengo. Fiquei lá com as crianças num camarote maravilhoso. Então a gente achava que seria assim, né? A escola, ela poderia aproveitar toda essa transformação. Então, se no Maracanã vai ter obra, se no Maracanã vai ter alguma transformação para o bem, né, para esse legado que tanto era falado, que tanto era divulgado, por que a escola não se beneficiaria disso? Então a gente se perguntava, eu não estava na época, né, mas as pessoas que ali frequentavam, inclusive a direção, que já é a mesma que está hoje lá, eles se perguntavam, nossa, será que vai ter coisa boa? Mas só tinham pessoas que falavam, não, olha, eu não estou vendo isso bem legal, não, eu acho que pode ter alguma coisa, algum probleminha. Será que a gente vai conseguir frequentar a escola? Será que a escola ficará fechada durante as obras? Neste momento, a escola, né, ela não especulou ser demolida, ser transferida, porque algumas pessoas falam transferidas, outras falam demolida. Para mim, é o fim da escola. Porque se você vai demolir um prédio que foi construído uma escola há mais de 40 anos, quando você mudar a estrutura para outro lugar, vai ser outra escola. Porque aquele ambiente ali todo ali já sumiu. Então aquele lugar ali, aquele lugar de memória, como fala Moha, né, ele não vai existir. Então, para mim, isso já não conta muito. A Cristina está falando agora da Cícero Pena. A gente também está acompanhando, tá, Cristina? Eu vou falar sobre isso. Muito bom você lembrar. E, por último, eles perguntavam, é possível, isso a sociedade se pergunta, né? É possível uma parceria entre o esporte e a educação? A Escola Municipal Friedenreich tem um patrono, um jogador negro, que sofreu muito o racismo no início do século XX, se sobressaiu, né, venceu, fez muitos gols e entrou para a história do futebol brasileiro. Então a escola homenageia um jogador de futebol. Por que não essa parceria? A escola em si, ela vai ficar naquele ambiente por ficar? Então, qual o papel que ela ocupa dentro de uma centralidade ali, dentro de um ambiente? Neste momento, ela só teria ela só ocuparia uma margem. Ela só ocuparia uma margem naquele espaço. Pode passar. Aí eu vou falar no próximo agora sobre os grandes legados de uma pequena escola e os pequenos legados dos mega eventos. Eu estava até conversando com a professora Priscila sobre isso, inclusive na dissertação, né? Porque quando você pensa nos megas eventos, são os megas legados, mas infelizmente isso não foi legal. Fernando, os Jogos Pan-Americanos em 2007 foram ótimos para a escola. Inclusive, a escola passou por uma obra na sua estrutura da quadra, que ela foi completamente coberta, tá? Ela foi coberta e teve um custo bem caro. Então, se no Pan-Americano teve uma obra muito boa para a escola, uma cobertura para a nossa quadra, reformularam também o nosso parquinho, por que não na Copa do Mundo não teria também uma coisa muito boa? Mas não foi isso, né? Tá? Não foi isso. E aí eu vou, depois que anunciam que as Olimpíadas elas ficariam também aqui no Rio de Janeiro, né? Surgiu uma reportagem falando que um projeto, né, o projeto do Maracanã para a Copa do Mundo prevê a demolição de uma escola. E aí ele bota aqui escola modelo. Por que escola modelo? Se vocês estão reparando aí, tem o índice do IDEB, né, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. E a partir de 2007, a Friedenreich ela já estava entre as 10 melhores escolas municipais do Rio de Janeiro. Inclusive com uma pontuação maior que até colégio de aplicação, Pedro II. Hoje em dia a gente tem uma pontuação de 7,8, muito alta. Então, desde 2007, a escola ocupa um lugar muito bom em relação às avaliações. Poxa, isso é uma escola de qualidade. Por que vai demolir?
Uma escola tão pequena, vocês viram no primeiro slide, ela ocupa um espaço muito pequeno dentro de um contexto do complexo do Maracanã. Pode passar. E aí a gente, a instituição, né, a comunidade escolar, a gente acredita que a comunidade escolar ela tem muita força, né? Então a comunidade escolar composta pelos alunos, pelos responsáveis, pelo entorno em si, né, pelos professores, pelos funcionários de apoio, eles começaram a debater sobre isso. Poxa, será que a gente vai ser removido daqui? Será que a gente vai ter a nossa escola removida aqui? E a gente vai ficar quieto na nossa? Pode passar, tá? E aí eu coloco resistir, aprender e ressignificar. Por que a escola, quais motivos que a escola ela deveria falar para a própria sociedade que ela deveria ficar no Maracanã? E aí a gente entra num debate, é o segundo, isso, no direito à memória, no direito à cidade, no direito à educação. Como que essa criança, né, que estuda naquele ambiente, ela vai ter o direito a saber do passado daquela instituição? Porque se a escola ela é única, a Priscila fala muito disso, a escola ela é única, ela tem que de alguma forma externar isso, ela tem que materializar isso, né? E aí eu falo que cada unidade escolar é um lugar de memórias. O prédio é um lugar de memórias, o espaço físico necessita ancorar a formação de algum tipo de memória. E aí a gente pensa, se você tem um espaço físico, que é o prédio da escola, se você retirá-lo, como é que fica? Onde ele vai ancorar isso tudo? Não tem como, né? Então, o processo de compreensão da escola como única pelo aluno não é artificial. Ele não tem como você fazer uma fórmula lá para ele e que pronto, ele já se sente naquele espaço ali como o seu tio, como o seu avô, como sua avó, já estudaram ali e se sentem, né? Então essa construção, ela é uma construção orgânica, né? Então eu preciso ter um ambiente vivido, né? Que aquela criança ali, de repente ela tem um irmão mais velho, tem casos assim, que a criança tem um irmão mais velho, que estudou na escola, depois chegou a vez dela. Quando ela chega lá, ela já conhece a escola toda. Por quê? Porque o irmão já falou, porque a família já falou. Então, é muito mais fácil dela absorver aquilo tudo. Eu uso o Mugarro, né, que ela fala que a instituição escolar ela constitui um universo de uma cultura própria e sedimentada historicamente, sendo também a produtora dos seus próprios traços, né, dos documentos, da cultura. Pode passar. E a escola pensa que ela tem que ir além dos seus muros, para a escola permanecer naquele ambiente. Olha que interessante, para a escola continuar naquele ambiente, naquele espaço dela, ela precisa sair do seu espaço. Sair como? Ela precisa divulgar. Né? Então, em 2009, começaram a pensar estratégias. Teve o abaixo-assinado, né? Já em 2009, você tinha o abaixo-assinado impresso. Então, era até interessante que os responsáveis, montou-se uma comissão de responsáveis, esses responsáveis usavam mesas, né? E ficavam na porta da escola, e as pessoas que passavam, eles falavam, olha, assina isso aqui, é um apoio para a nossa escola permanecer aqui. E a pessoa que caminhava no Maracanã, tem muitas pessoas que fazem exercícios, elas passavam, via aquilo ali, se indignavam, né? E isso ia aumentando. Teve uma página de apoio no Orkut na época, então depois que migrou para o Facebook, na época era Orkut, era MSN, as pessoas começaram a divulgar o que estava acontecendo com a escola, né? Também você tinha essas manifestações que eles marcavam na própria escola, na própria frente da escola, colocavam cartazes, não à demolição, colocavam Copa para quem, começavam a questionar e dando visibilidade. No início, a imprensa ela não deu muita visibilidade para a escola, mas depois, com o tempo, elas começaram a surgir mais efeito, né, a ter mais efeito. O Meu Rio, que é um movimento que fiscaliza, né, as ações do Poder Executivo, Poder Legislativo do Rio de Janeiro, começou a apoiar a escola. E aí eles lançavam cartazes, né, pedindo também para que as pessoas apoiassem a escola. Eu lembro que a gente foi para uma aula pública na frente da prefeitura, na frente não, dentro da prefeitura, aquele prédio conhecido como Piranhão, na Presidente Vargas. Então, nós entramos com os alunos ali, fizemos cartazes e começamos a explicar para as pessoas o que era uma escola, essa questão de política se aprende na escola, porque muitas pessoas falavam que, poxa, mas política, se a gente falava sobre política, não seria muito indelicado? Não. É importante a gente falar sobre política, sim, dentro da escola, porque
ser pedagógico também é ser político, né? Então, a escola, ela não poderia ser neutra diante disso. E a própria gestão da unidade escolar, ela eleita para isso, eleita pela própria comunidade escolar, tinha que representar todos aqueles desejos, né? E representou muito bem, e apoiou. Então, nós fomos com a coordenação, com a direção, com os alunos, com os professores, fazer essa aula pública lá. Nós fomos para a Câmara de Vereadores, então eu tenho algumas fotos muito legais na Câmara dos Vereadores, na época eu era até mais magrinho, sabe? Mas passou. Lá a gente brincava com os alunos, cobrávamos os vereadores, nós íamos aos gabinetes dele, batíamos a porta deles, olha, nós viemos aqui conversar sobre o que a nossa escola está passando. Então teve até um processo legislativo para o tombamento da escola, que se concretizou só depois, quando o Sérgio Cabral, em 2013, desistiu de demolir a escola. Tá? E tem aqui uma entrevista que uma criança deu, né, só um comentário dela, foi em 2009, olha, ela colocou: a Copa acaba, a escola não. Isso é muito marcante para a gente, né? Que viu isso em 2009. Isso tem 12 anos, gente. Isso é muito significativo para a gente. Pode passar. Em 2012, né, quando as manifestações se intensificaram, em 2013 também, nós tínhamos um aluno chamado Lian. Esse é um desenho dele. Ele estava fazendo, o pai dele me contou, depois eu entrei em contato com o pai dele, porque eu pedi autorização. E o pai dele me contou que nesse dia eles estavam fazendo uma manifestação na porta da escola, quando eles foram atacados, crianças, né? E também com o pessoal do Maracanã, tentando a não privatização do Maracanã, porque lá nesta época já era falado que, gente, não é possível, essas obras do Maracanã é roubo, e algumas pessoas não ouviam a gente. Inclusive, a gente já passou por uma situação de estar fazendo uma manifestação na rua e passar alguém com um carro, abrir o vidro e chamar a gente de vagabundo, porque a gente estava fazendo uma manifestação na rua, tentando divulgar o que estava acontecendo. Mas hoje, né, hoje as coisas já mudaram. Muitos daqueles políticos que participaram disso tudo já estão presos, né, já estão condenados. Ele tinha 8 anos na época, era do 2º ano. Agora, na próxima, pode passar. O Eduardo Paes, ele disse que a escola ficaria em um lugar melhor. Então, ele colocou, né? A própria notícia fala: o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, declarou na manhã desta quarta-feira, dia 28, que é o maior interessado na preservação da escola municipal Friedenreich. Espera aí, como que ele é o maior interessado se ele vai querer demolir? Ele sabe os conselhos de preservação? Será que se ele tirar o prédio da escola, a escola vai continuar tendo a sua própria cultura? E aí ele colocou, ele mesmo falando: o maior interessado na preservação da escola sou eu, é a Prefeitura do Rio. Escola não é prédio. Escola não é prédio. Gente, quando ele falou isso, como é que é a gente que está lutando, que está no sol quente, que está tomando tiro de bala de borracha, spray de pimenta, como que a gente se sente, né? Escola são seus professores, a sua história e a qualidade do seu ensino. A escola não vai sair dali para lugar nenhum. Ela sai dali para um lugar melhor. Peraí, também, outra coisa que eu não entendi, né? Então paremos com tanta demagogia. Ele falou que a gente estava sendo demagogo, né? E continuando, ele fala assim: ainda de acordo com o prefeito, a qualidade do ensino da escola vai continuar a mesma, apesar da demolição. Gente, não vai continuar a mesma coisa. Você vai mudar todo um contexto. O Maracanã, aquele bairro, atende determinadas pessoas. Se ele vai tirar a escola dali, ela vai mudar completamente. Ela vai mudar porque ela tem uma forma as pessoas que já estudam ali, ela já conhece a condução, a distância. Tem até um vídeo que uma avó de um aluno, Felipe Rotier, hoje até o irmão dele mais novo estudando com a gente, ele é uma pessoa com deficiência, e ela falava: gente, eu tenho que pegar mais 2 ônibus para ir para o novo endereço que eles estão cogitando colocar a escola. Então como é que a gente ia ficar se ele mudasse isso tudo, né? Pode passar, não vou ler tudo não, para a gente ter mais tempo. E aí eu pergunto: por que registrar, né? Aí quando a gente vai para esse debate, aí Pollack fala, né? Pensando na seletividade da memória, né? A memória é seletiva, nem tudo fica registrado. A memória é um fenômeno construído, então a gente precisa sim registrar esse momento que a escola passou, porque a gente vai precisar dele depois, a gente vai precisar dele até mesmo para o projeto político da escola, para essa construção de mostrar para a criança como ela é fruto de um processo, né? Aí eu coloco, né, agora. Os processos irão proporcionar aos novos alunos o sentimento de continuidade de um processo anterior.
Fazer parte daquele ambiente é usufruir dos benefícios de uma luta passada. Aí Thyssen coloca, né, Cleia? Há um certo passado coexistindo com o presente, como um hábito que se reproduz. Então, isso, todo esse processo que a escola passou vai fazer agora parte da cultura da escola. Então, proporcionar o exercício da cidadania em um arquivo é possibilitar o processo educacional. Nesse sentido, nos arquivos é possível se concretizar o ato de educar, e os arquivos escolares, com um acervo tão rico em informações, proporcionam a execução dessa tarefa. Então, o arquivo, ele pode ser um meio de educação, de se educar. Claro, o documento ali, escondidinho no arquivo, ou mesmo no rascunho, ele não vai fazer nenhum efeito, né? Ele vai fazer um efeito quando a escola preparar, dentro do seu projeto, considerar aquela informação que tem ali e trabalhar com as crianças. Então, a gente faz essa ligação entre o passado e o presente, né? É uma dialética. E agora, passando para a próxima, eu pergunto, né? A neutralidade na proteção do patrimônio coletivo? E aí, a nossa colega que falou sobre a Cícero Pena. Hoje, a gente já tem essas notícias, né? Que a Prefeitura do Rio quer vender um imóvel na Avenida Atlântica. Esse imóvel ele foi doado pelo Dr. Cícero Pena para a construção de uma escola. Né? E ali já tem um aval, segundo o Globo, já diz que há um aval para a construção de um prédio de 12 andares. E uma escola doada pela família de um médico importante para a construção de uma escola. Então, isso é um problema muito grande, porque como assim essa liquidez de escola é fácil? É simplesmente você tirar uma escola de um ambiente e colocar em outro, como se não mudasse nada? E aquela história construída? E o tempo? E o espaço vivido? Então, isso é deixado de lado, né? Isso é desconsiderado. E aí eu peço a vocês também que entrem, inclusive nesse próprio, agora nesse novo projeto, né? Lutar contra esse novo projeto, porque isso, gente, envolve dinheiro. Eles não vão brigar com uma escola que está num ambiente que eles dizem, né, segregado, ou que está num ambiente que não vale, que o espaço geográfico não é valorizado. Então eles vão brigar com escolas que estão em Copacabana, escolas que estão no Maracanã, no caso a Friedenreich, que está no complexo do Maracanã, porque ele vale dinheiro. Então, se eles venderem aquilo, eles podem construir uma escola, como eles dizem, melhor, né? Então, se eles vão construir uma escola que eles dizem melhor, então tá bom, tá feito. É só eu pegar todo mundo como se fosse uma caixinha e colocar lá que tá tudo certo. Tá? Pode passar. Tem aqui um abaixo-assinado. Até ontem já estava passando quase 7.000 assinaturas, tá? E depois eu posso passar no chat para vocês. E é isso. Muito obrigado. Oi, Gui, obrigada. Eu que agradeço. Sempre muito bom te ouvir falando sobre a escola, essa escola que tem um significado muito especial na sua trajetória, né, na sua trajetória pessoal, e que ao mesmo tempo o profissional se esbarra com o pessoal, né? E a gente percebe isso quando você fala, o quanto isso está muito forte na sua narrativa. E eu vi que você trouxe, né, das apresentações anteriores, diferentemente essa agora, você trouxe alguns elementos novos, né? Eu acho que você faz parte, claro, do processo de pesquisa, e que você está conseguindo desenvolver bem. Até elementos mais, assim, políticos, mais uma fundamentação teórica mais forte, não só da arquivologia, porque a gente percebia muito isso da arquivologia, dos estudos lá da Unirio e tudo, mas eu percebo também uma narrativa que eu acho que você está se apropriando agora recentemente, né, muito voltada para a educação, quando você traz essa questão da educação enquanto ato político, né, que é o que Paulo Freire já preconizava, né, a educação, ela não está isolada aos acontecimentos, né, aos fatos que acontecem, pelo contrário, ela tem que estar ali se manifestando, se posicionando, mostrando de qual lado ela está, né, porque é isso, a sociedade, ela era dividida em classes de interesses políticos, como a gente acabou de perceber, né, não só com a sua escola, mas também com o exemplo da outra escola que você apresentou e tudo, colocaram aqui no chat, e a escola, ela acaba sendo uma ferramenta, um instrumento mesmo de poder, da gente poder dizer, poder se manifestar, entendeu? Poder reivindicar, é nesse sentido que eu falo,
né? E a gente tem que se apropriar disso, né? A educação, ela tem um peso muito forte, um peso político muito forte para a gente. Tanto é que a gente tem a pedagogia histórico-crítica aí mostrando isso para a gente, né? O tempo todo. Então, a gente precisa realmente fortalecer esses vínculos, né? E antes de eu abrir, eu só achei assim, quando você comentou, né? Logo no início que você começou a falar sobre o trabalho, e que as pessoas da escola, os sujeitos da escola, esperavam ganhar a bola, né? A bola, quem sabe até dos campeonatos. Oi? Tem alguém falando aí. Eu acho que é Karina, o seu microfone está aberto. Ah, desculpa. Nada. E aí, para a gente pensar, né? Eu fazendo até algumas anotações aqui, o quanto esses sujeitos reconhecem a importância da escola, né? O quanto essa escola é significativa para eles, ao ponto deles pensarem nisso. Poxa, quem sabe até a gente não recebe algo também que é marcante, né? Por nós sermos também importantes aqui nesse espaço. E aí depois você traz essa fala do pais dizendo que não é escola, não é prédio, né? Porque o prédio acaba tendo um valor, né? Até para o mercado imobiliário e tudo muito, muito maior, enfim. Mas e o valor da escola? O valor de memória, o valor até o sentimental que a escola também proporciona, esses vínculos, onde ficam, né? Para onde que eles vão? Eu posso fazer uma escola em outro lugar, mas você perde esse vínculo de pertencimento, porque a escola está ligada também com o entorno, né? Essa discussão que a gente vem fazendo, e para onde vai isso tudo, né? Então, assim, eu acho muito... E o quanto os registros, eles potencializam, é isso que é importante, né? Os registros, eles potencializam essas ações e eles marcam cada vez mais a importância dessa escola, né? Esses sujeitos, eles se reconhecem por essas práticas da escola, uma prática de resistência, uma cultura de resistência. Por isso a importância dos arquivos escolares, porque os arquivos escolares, eles marcam uma cultura, né? Ou melhor, culturas de diferentes épocas, porque a gente não tem uma cultura só, né, numa escola. Mas naquele momento, esses registros, eles se mostraram muito importantes, muito significativos para... Hoje, quando o Guilherme conta, a gente consegue ver o quanto aquela escola, o quanto essa escola foi marcada por uma cultura de resistência nesse período, né? Uma marca, uma característica dessa escola, e que ocasiona também um vínculo identitário, um senso de pertencimento, um espírito de pertencimento a esse local muito forte. Não só em relação aos funcionários, não, mas também em relação, e não só aos alunos também, mas principalmente, eu acho que também aos pais dos alunos, né? Eu estava até conversando esses dias com uma mãe, ela é aluna da Unirio, e é mãe de um aluno que estudou no Pedro II, e ela até citou o trabalho do Guilherme, ela falou a importância da gente, enquanto pais também, nós somos sujeitos desse processo, né? Enquanto isso também indigna, né? Qualquer coisa referente à escola, isso também machuca, isso também fere, né? Os pais que também são sujeitos dessa escola. Então, não são só os alunos e os professores, mas os pais, as pessoas que estão ali no entorno, as pessoas que assinaram a manifestação, por exemplo, né, e que estavam ali no dia a dia da escola. A escola, ela nasce também com o bairro faz parte, o entorno faz parte da construção da escola, isso é muito importante. Muitas vezes, a gente não tem um documento para reconstruir uma história, uma parte da história da escola, mas a gente tem um sujeito que mora no bairro e presenciou determinado fato histórico, determinado acontecimento. E é esse sujeito que vai suprir, que vai preencher essa lacuna que o documento deixou em aberto, porque ele existe, né? Esse sujeito, por meio dessa história oral, por meio da narrativa dele. Então, por isso que é muito importante. A história da escola, ela se dá também com a história do bairro. Há uma relação, há um entrelaçamento, né? Eu vou parar de falar, vou abrir para perguntas. Guilherme, muito obrigada mais uma vez, meu querido. E eu vou abrir para perguntas ao Guilherme, alguma consideração que vocês queiram fazer. Vamos lá? Alguém quer fazer alguma pergunta? O pessoal fica meio tímido. Olá, tá me inicialmente. Professora? Carlos, tudo bem, meu querido? Sim, boa noite, professora. Boa noite, Boa Guilherme. Boa noite a noite. todos. Fala de onde você é.
Carlos, você é aluno. Eu Isso. Se sou apresenta, se Carlos, apresenta, isso. eu sou Carlos, aluno da Unirio, também aluno da professora Priscila, praticamente toda a minha graduação. Eu, cara, primeiramente queria agradecer pela palestra, assim, por mostrar toda essa luta que você passou. Realmente é uma história muito cativante, assim, e realmente é algo, querendo ou não, essa luta por espaço, essa luta por essa resistência, na verdade, por escolas e por espaços, assim, de memória e de patrimônio, é uma coisa que a gente viu que nunca vai acabar. A gente viu no caso daquela outra escola na Tijuca, que a gente viu algumas semanas atrás, o seu caso. A gente vê essa história sempre se repetindo. E a gente vê que sempre há essa resistência, sempre há essa luta, e é isso que mantém as coisas indo para frente. Aquela outra escola durou praticamente mais de um século, porque havia pessoas que estavam lutando e mantiveram-se na luta. Assim como vocês, infelizmente, o caso a sua a Fahrenheit realmente foi um caso que não é um caso que no final foi complicado, assim, mas que a luta em si, a resistência é algo que precisa ser registrado, precisa ser mandado para frente, para que essa luta cative outras pessoas a continuarem lutando e nunca parar por isso, porque sempre vai haver alguém que vai tentar acabar com esses espaços e tudo mais. Então, realmente, o seu trabalho em preservar essa história é algo. Opa, está me ouvindo? O seu trabalho por preservar esses lugares, preservar a história, tanto da luta quanto da existência desses lugares, desses patrimônios da cidade do Rio de Janeiro, porque é exatamente isso que são, é algo realmente importantíssimo para a história da própria cidade. E nós, como arquivistas, já sempre temos um papel nisso. Se somos nós os guardiões desses registros, aqueles que cuidam da documentação que provam que esses lugares existiram, nós temos também que participar dessas lutas, participar desses momentos de resistência. Era basicamente isso. Queria agradecer de novo, velho. Obrigado. Obrigado, obrigado. O mais interessante, Carlos, é que as pessoas que participaram daquele processo lá atrás, em 2012, em 2013 ou até antes, hoje em dia, a gente colhe esses frutos, porque temos crianças que nasceram naquela época, nasceram até um pouco depois, e que hoje estudam lá, mas na época os pais delas estavam ali lutando junto com a escola, lutando junto com o Maracanã, ajudando também na aldeia Maracanã. Então, esse processo ele vai se juntando, né? E isso se forma uma bola, né? Isso vai se juntando e vai entrando para a gente. Isso vai no nosso dia a dia, na verdade, isso é incorporado no nosso dia a dia. E aquela criança que está ali dentro da escola estudando, ela tem a consciência de que foram os pais dela, que foram pessoas que lutaram no passado para ela estar desfrutando. Porque não tem objetivo de você lutar por uma coisa que não vai ter nenhuma. Se você não vai colher esse fruto, né? E hoje nós estamos colhendo fruto, é claro, que bastante atentos, né? Porque a qualquer momento isso pode acontecer de chegar alguém e falar assim: olha, não, nós queremos esse espaço aqui porque nós temos um novo projeto. Aquele projeto não deu certo, mas quem sabe esse agora, né? E seria muito mais fácil para eles pegar, demolir a escola e construir outra coisa e acabar com esse problema. Uma pergunta? Lua? Esse é o caso que levantou a mão. Ah, tá. Bom, eu levantei a mão aqui, na realidade. Eu primeiro quero parabenizar o Guilherme, né, pelo trabalho, e a Priscila pelo convite que fez ao Guilherme para estar aqui apresentando para a gente esse trabalho. Todo o projeto, na realidade, de mega eventos, eles têm um caráter que a gente diz higienizador.
ou seja, eles buscam tirar, na realidade, tudo aquilo que pode atrapalhar o projeto do mega evento. E não respeitam, na realidade, lamentavelmente, não respeitam a memória, a história, os lugares de memória, e é muito bom quando a gente vê, né, uma comunidade se levantando, um coletivo se levantando para defender, né, a importância, né, de se preservar a memória, porque a memória ela é responsável pela construção da nossa identidade individual e como cidadão também, né? Agora, eu queria fazer uma pergunta pessoal para você. Você disse que está fazendo mestrado, eu acho que na UERJ, que você comentou. É na educação que você está fazendo? Isso, disse, eu faço na pedagogia, né, na verdade, na educação, mas em educação, cultura e comunicação em periferias urbanas, na UERJ, na FEBEF. Nesse contexto, eu tento sempre falar sobre a Friedenreich, né, estou construindo, da Friedenreich está ocupando um lugar que é central, né, que ela está no lugar central, mas da mesma forma ela não deixa de ser periférica. Então, ela ocupa o Maracanã, um lugar de fácil acesso, mas ao mesmo tempo ela está marginalizada daquilo. Sim, interessante na realidade. Quem é seu orientador ou sua orientadora lá? É Letícia de Luna. Ela também dá aula na pedagogia aqui no Maracanã e está dando também, faz parte do programa de pós-graduação na FEBEF. Eu conheço também. Foi minha colega lá na UERJ, porque eu sou da Faculdade de Educação, apesar de ser formado em História. Eu achei muito interessante, né, e muito rico, a fala da Bárbara, que com 7 anos foi capaz, na realidade, de extremamente sensível, né, colocar que entender e refletir que a Copa passa, mas a escola, a educação é fundamental e é para todos e é para sempre, né? E o desenho do Liame chamou bastante atenção a proporcionalidade entre a polícia, a imagem da polícia, do helicóptero enorme, e os policiais bem maiores, e o povo reprimido muito menor, né? Então, todo esse imaginário, e que, ao mesmo tempo, reflete a realidade, né, feito por uma criança de 7 anos, de 8 anos, de 5 anos. É assim, incrível quando a gente pega os trabalhos das crianças para fazer uma leitura desse trabalho, uma interpretação, uma análise, digamos assim, né, e a gente identifica, né, aquele sujeito que já está ali, com seu espírito crítico, né, com a sua posição, e a gente muitas vezes deixa passar e não percebe que a criança está nos dizendo coisas que são as mesmas coisas que nós estamos defendendo através, seja de um desenho, seja de uma pequena frase, né? Parabéns a você e às crianças e a todos que lutaram pela escola, e vamos todos lutar pela Cícero Pena, com certeza, ok? Um abraço aí, foi um prazer te ouvir. Muito obrigado, muito obrigado. Exatamente. Agora, né, a nossa escola, a construção da nossa escola, de todo aquele projeto, né, de todo aquele processo de demolição da escola, para os professores que ainda continuam lá, para a direção que ainda continua lá, acaba sendo, a Friedenreich acaba sendo uma instituição de referência, né? Então nós temos uns contatos já de alguns responsáveis, de pessoas que trabalham na Cícero Pena, justamente para ter essa ponte. Vamos trocar experiências. Como que a gente pode agir aqui? Então, politicamente, a comunidade escolar da Cícero Pena está agindo, e a gente, como comunidade, né, e digo comunidade porque a educação é uma só, não importa se seja em nível superior ou em nível da educação básica, a educação é uma só, e a gente também está comprando essa luta, a gente também está defendendo uma escola que a gente já conhecia antes e a gente quer que outras pessoas conheçam também. Muito obrigado. Isso. Tem mais alguma pergunta? Alguma colocação para o Guilherme? Alguém quer comentar mais alguma coisa? O pessoal está falando que está assinando, muitas pessoas falando sobre... Lua, eu não estou te ouvindo. Não está cortando um pouquinho. Melhorou? Melhorou.
Noto isso como um viés de inconformismo da elite em ver um ambiente público em um espaço que é privilegiado somente para alguns. As crianças não moram, mas têm a primazia de estudar em um local bonito, turístico, mas na qual elas não têm direito, né? Falou aqui a Cristina, que é por aí mesmo o que vai acontecendo. O Disseu também colocou a importância da comunidade, né, nesse processo. É preciso mobilizar politicamente todos os envolvidos, como bem colocado pela Priscila. E o pessoal falando que gostou da fala do Guilherme e estão engajados aqui na luta em assinar e ver como é que podem auxiliar aí para que a Cícero faça isso de uma forma menos sofrida do que a Friedenreich, porque foi um processo muito longo, né, o da Friedenreich. Pude acompanhar o Guilherme nesse amadurecimento também junto com a Priscila desse processo para o grupo de pesquisa, e é muito bonito ver de que forma a comunidade se sente parte integrante da escola, e essa identidade, né, prevaleceu em todas as faixas etárias, do que tinha escolaridade ao que não tinha escolaridade, né, a identificação com o lugar, e a forma como ela foi trabalhada é muito bonito. E eu acho que o Guilherme dando uma luz nesse processo de identidade e luta é muito importante para a gente trabalhar mais, não só academicamente, mas agir mesmo, né, no processo. Parabéns, Guilherme. Obrigado, obrigado. Exatamente, a gente falou muito sobre a comunidade participar das decisões que vão interferir no dia a dia da escola. Então, não é só, a gente não tem que consultar os responsáveis da escola quando tem uma festa. Não, não é isso. Elas também têm um poder de decisão, de mostrar quando aceita ou não uma política que está interferindo na escola, e principalmente quando a gente está falando sobre uma demolição. A gente não pode aceitar simplesmente que a gente vai demolir, né, que a gente vai ser retirado dali e vai ficar flutuando, vai para um lugar provisoriamente, depois vai para um espaço, se ficar pronto. Então, são muitas incertezas. Por que não deixar onde está? Eu acho assim que o seu trabalho tem uma palavra, uma expressão que se resume assim ao seu trabalho, que eu acho que é a memória de pertencimento. Já falei isso com você em outras ocasiões, né? Porque esses sujeitos, eles se sentem parte, claro, entendeu? Eles pertencem àquilo ali, aquele espaço, tem toda uma história por trás disso, né? Então, a memória de pertencimento é uma memória que tem vínculos, como eu já falei, com a identidade, né? Quando a gente fala de memória, a gente está falando não só da memória pessoal, uma memória social, né? Uma memória macro, mas da memória micro, que é essa memória que se constitui no cotidiano, as memórias que se constituíram no cotidiano dessa escola. Então, é uma coisa muito forte, né? E não é simplesmente, vamos demolir aqui para construir em outro lugar. As marcas ficam, né? As cicatrizes, essas relações deixam cicatrizes na gente, né? E quando você passa para um outro lugar, constrói um outro lugar, essa lógica, essa memória de pertencimento, ela deixa de existir, porque o lugar físico, ele faz parte dessa memória também. Não são só as relações, mas as relações são constituídas em um lugar, né? E esse lugar, ele diz muita coisa, ele desperta muita coisa na gente, né? Então, são essas relações que a gente não pode perder de vista. E quando a gente substitui, muda, essas relações, elas não mudam, elas não migram, as coisas não acontecem assim. E é difícil explicar isso para eles, né? Para eles que eu falo, para o poder público, porque eles têm uma outra lógica, que não é essa lógica, né? A lógica com esses olhos, com essas lentes da educação que nós enxergamos. Eles enxergam com a lógica do capital, que é bem diferente da nossa, né? Uma pena. Bem, e aí, pessoal? Mais perguntas para Guilherme? Vontade. Oi? Pode ficar. A Cidália quer levantar a mão. Então tá. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Priscila. Quero começar assim, dando, na verdade, os parabéns. Assim, trabalho tão bonito. Desculpa que estou um pouco emocionada. Assim, a escola é um espaço de resistência mesmo, muitas vezes, né? Porque a gente sabe
principalmente a escola pública. É um lugar de marca, né? É um espaço diferenciado, né? Escola pública é diferenciado. E aí, quando a gente olha essa história, isso mexe bastante, porque assim, o legado que não ficou de mega eventos ficou da força, né? De um movimento que começou de dentro, e que carrega, e que essa escola vai carregar, e que você ajudou a arrumar, né? Porque as coisas, por vezes, ficam assim desarrumadas, as coisas vão acontecendo, o tempo vem e vai levando, e fica na história, gravado na memória daquelas pessoas que estão ali, mas daqui a pouco elas vão passar. Mas a escola vai ficar. E essa escola agora está com essa história arrumadinha que você fez aí, e que eu acho que tocou tantos corações, né? Eu acho que é uma força para a gente que está dentro da escola, é uma força para a gente que está na escola pública, que, assim, de saber que o nosso papel é de ajudar na construção dessa confiança, confiança da comunidade que está ali, do nosso aluno, que a gente faz parte daquilo ali. A Priscila falou tanto de pertencimento, né? Essa memória que garante esse pertencimento da gente. A gente está ali dentro, a gente faz parte disso aqui. E a Friedenreich, na verdade, com essa história, agora vai deixar o legado, né? Que já é ajudar a Cícero Pena, que está aí, levar aquilo que construiu, e que está ajudando outros espaços que venham a passar por uma situação semelhante. Então, assim, agradecer essa oportunidade de estar aqui, esse convite gostoso, tão bacana da gente poder ouvir essa história de valor, porque nessa vida corrida que a gente está vivendo, nesse mundo fluido, as coisas estão passando muito rápido. E a memória, por vezes, esquecido, né? O que passou ontem já está velho, porque agora eu já estou com um olhar voltado para o futuro, para o amanhã. Né? Então é isso, é agradecer, parabenizar esse trabalho e desejar muitos anos de vida para a Friedenreich. E que vocês consigam também, com a experiência de vocês, compartilhar isso que está precisando agora, né? Dessa força que é o tempo. Boa noite, obrigada, tá? Boa noite, muito obrigado. A gente se sente tão realizado quando a nossa pesquisa, porque a pesquisa ela demanda tempo, demanda dedicação, mas esse é o retorno, né? É compartilhar essas experiências e compartilhar o que a gente escreveu. Então, escrever por escrever não vai a lugar nenhum, né? Ela precisa realmente chegar às outras pessoas. Muito obrigado, tá? Estou muito realizado. Cidália, e assim, o trabalho do Guilherme é um trabalho que mexe com a sensibilidade, esse trabalho nos toca profundamente, é um trabalho que vai lá dentro, ele cola lá dentro, a gente chega a se arrepiar, né? Por exemplo, eu vejo o Guilherme falando, eu me emociono também, eu vejo você chorando, eu me arrepio, mas porque é um tema, e assim, o Guilherme ele está muito enraizado, assim, ele fez parte desse processo. Então, quando ele conta, né, é um trabalho muito autoral mesmo, ele está ali, a experiência está nele, né? Então, ele fala com propriedade a respeito de um momento que ele viveu. E isso, eu acho que esse sentimento que está nele, quando ele fala, quando ele descreve tudo, passa para a gente, ele consegue transmitir isso também, né? E a gente é um trabalho sensível, assim, que nos sensibiliza realmente. Ele fala com uma coisa, uma coisa que você tem uma verdade mesmo nisso, né? É um trabalho que você está compartilhando ali, um trabalho, uma coisa formatada, não tem sentimento aí. Viu, Guilherme? Desde o início eu falava para ele, esse seu trabalho é muito bonito. Você tem que levar isso adiante, né? E tá aí, tá colhendo os frutos. Olha quem chegou aqui. Quem chegou foi o Cláudio. Oi, Cláudio, tudo bem? Olha, eu quero que você fale também na minha roda. Você falou na passada? É verdade, Cláudio. A Cidália é minha colega de trabalho. Aliás, tem várias pessoas aqui da equipe aqui assistindo. Ai, bacana. Parabéns aí pelo seu trabalho, achei muito legal. E até eu botei ali a pergunta se todo esse trabalho aliás, até vou botar mais coisas ali do que eu perguntei.
além do que a escola tinha, você também coletou coisas para a escola e deixou para a escola por ocasião dessa luta pela permanência, né? E se esse acervo ele é disseminado pelos professores, há alguma cultura de trabalhar isso, de relembrar, de não deixar isso cair no esquecimento? Então, Cláudio, a gente sabe as dificuldades que a gente está enfrentando, que a gente enfrenta na educação pública, e nem sempre a gente tem política pública para isso, né? Então, o próprio. Quando tem que cortar alguma coisa, a gente corta lá do arquivo, vamos dizer assim. Então, nem sempre é possível ter todo um projeto construído em torno dessa documentação. Muita documentação que eu tenho, fui eu que acumulei, porque foram notícias, são fotografias dos professores, são recortes de jornal. Então, são muitas coisas que eu acumulei e, claro, compartilho com pesquisadores que vão à Friedenreich. Nós temos até uma pesquisadora maravilhosa, a Moana, está fazendo doutorado. Ela faz pesquisa de campo lá na Friedenreich. Então, a minha monografia ela leu. Ela também estou construindo com ela algumas coisas da minha dissertação. A gente compartilha bastante. E todo esse trabalho que a escola, assim, né? Mas eu, como secretário escolar, eu tento conversar muito com o professor. Então, o professor, quando chega na escola, senta aqui, professor, você conhece a Friedenreich? Olha, nós fazemos por isso, 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 isso. Então, eu tenho uma professora nova lá na escola, que eu tenho dado vários materiais para ela, falando sobre o processo de resistência da escola. E a gente sabe também que nem sempre esse processo de resistência ele é interpretado por todo mundo como uma coisa boa, né? Para algumas pessoas falam que é política, né? E a gente também tem que tomar cuidado. Né? A gente tem que tomar cuidado porque tem pessoas que não aceitam que se fale sobre isso porque vai falar isso é apoio a partido político. Então a escola em si ela tem que tomar muito cuidado na hora de apresentar isso. Como que ela vai apresentar, né? Ainda mais que a gente sabe que o prefeito que tentou demolir a escola é o novo prefeito de novo, né? Então, esse material ele fica lá assim, guardado em alguma parte assim de memória? Existe isso? Sim, lá? A gente destina, né? Sala de leitura, espaço, não sei. Isso, um espaço que tem algumas. Já teve uma doutoranda lá de psicologia, se não me engano, também pesquisou pela escola, deixou a tese lá, a gente deixa separadinho. Tem esses registros de demolição da escola, mas a maioria dos registros são natos digitais, né? São de notícias que são publicadas. Então eu tenho muitas notícias que foram publicadas e assim, lendo essas notícias, eu consigo sistematizar e é o que eu estou buscando fazer, né? É o que eu fiz na minha monografia de conclusão de curso de arquivologia e agora na dissertação de mestrado. Eu estou tentando sistematizar todo esse processo que a Friedenreich passou para eu poder garantir que essa informação ela chegue para outras pessoas, né? E ajudar também outros professores quando forem trabalhar. A gente também, a coordenação, né, a direção da escola, ela também tenta trabalhar esse processo de demolição, mesmo não de forma tão aprofundada assim, mas no aniversário da escola. E aí isso é trabalhado no jornal da escola, como que a escola foi construída, qual foi o contexto, né? Então, ela passa desde 1965, inclusive com a foto do Arthur Friedenreich, quando foi a inauguração da escola. Então, olha, quem vê aqui o Arthur Friedenreich. E por incrível que pareça, as crianças adoram. Essa semana uma criança perguntou lá para a professora, quando ela estava mostrando, inclusive essa fotografia, mas professora, tudo era em preto e branco? Estranho, né? Aí, não, lembra que a gente trabalhou a fotografia, naquela época não tinha as cores. Então, a gente tenta mostrar a construção da escola e a gente leva em consideração, né, esse processo que a escola passou, né, que é muito significativo. É claro que a Friedenreich ela não surgiu a partir de 2007, né? Então a gente fala o que aconteceu antes da direção, como era a escola. Olha, você sabia que isso aqui era tudo terra? Não tem quando a gente fala que a gente passa por um lugar, isso aqui tudo é mato. Então, lá na Friedenreich a gente fala, isso aqui é tudo terra, não tinha quadra. E aí depois a gente vai explicando e a criança ela começa a fazer mais parte daquilo. Ela cria uma intimidade. Então é muito legal. Legal, cara. Se puder também divulgar aí a monografia, o link da monografia.
da sua dissertação. Inclusive, Cláudio, você me ajudou. Não sei se você lembra, mas você me Lembro. ajudou. Eu fui lá, mandei e-mail para você e pesquisei, né? E você me ajudou. Me mostrou algumas coisas muito interessantes, inclusive que essa fotografia de Friedenreich lá na inauguração foi você que me mandou. Então, você também faz parte disso. Que bom, que bom. Mas eu lembro, sim. A Cidânia está tentando falar, não estou ouvindo. Essas perguntas que o Cláudio está fazendo não são desinteressadas, ele está com o olho gordo. Porque a gente é referência, então para a gente é muito Sim, importante. aumenta. Né? Nosso dossiê. Pode falar, Cláudio, desculpa. Então, não, pode falar. Então, divulga aí, da mesma forma como eu pedi a dissertação da menina anterior lá, esqueci o nome dela, também peço a sua também. Se puder divulgar aí para a gente. Com certeza, com certeza. E eu pretendo visitar vocês agora, hein? Agora eu vou, quando acabar essa pandemia, eu vou lá na Paulo Freire e vou lá para dar assim, vocês todos, principalmente na cidade. Adorei. Pode ir. A gente vai estabelecer um contato com você, Guilherme, porque para a gente é muito importante de referência ao espaço de memória da rede municipal do Rio de Janeiro. Então, um tipo de trabalho como esse é muito interessante, porque a gente recebe pesquisadores lá, e eles chegam, por vezes, querendo pesquisar determinadas escolas em determinado período, escolas de determinadas regiões do Rio de Janeiro. Então, a gente vai estabelecer um contato com você aí, tá bom? Muito obrigado. A Vida Nova levantou a mão, pode ficar à vontade. Boa noite. Eu sou Malvina, sou do Centro de Referência da Educação Pública, lugar que está sendo muito falado aí agora, né? E queria agradecer você, Guilherme, pela iniciativa, né, do encontro. Eu acho que a gente precisa fazer isso proliferar na rede, né? Na verdade, a gente fica muito feliz quando a gente vê que iniciativas, né, que dão fôlego à memória, né, que dão sustento à memória e começam a se propagar pela rede, isso é sinal de identidade surgindo, né? Isso é sinal de bons ventos, né, para essa questão que a gente luta tanto, porque, na verdade, a escola ela não é realmente um prédio. Ela é um prédio, mas ela é patrimônio. Ela é tudo aquilo que está lá dentro, inclusive as pessoas. Tudo o que está dentro da escola é um patrimônio. Até os professores que já saíram de lá e que passaram por lá e deixaram a sua história, eles também são um patrimônio. Então, a gente precisa entender esse todo, né, que é importante, que dá vida, que identifica, né, o todo. Né? Eu fiquei assim, feliz de saber, porque, de repente, Cláudia aí já fez a pergunta, que a minha preocupação grande é com esses arquivos, né? Porque a gente tem os arquivos e, muitas vezes, o arquivo ele é organizado, ele é bem estruturado, mas, às vezes, ele não como é que eu vou dizer? Ele não é usado com os alunos, ele não entra a serviço daqueles alunos ali. Então, eu acho legal isso que você pega e use esses arquivos, porque os arquivos eles não são mortos, né? Eles não podem ser mortos. Eles têm que estar ali, porque ali dentro tem muita vida. Então, a gente precisa fazer as crianças fazerem esse movimento de pesquisa da própria escola, de saber mais coisas sobre a escola. A Priscila falou sobre a história oral, né? E como é importante saber sobre as pessoas que já passaram por lá, gravar essas memórias também, criar outros arquivos e fazer o aluno entrar no ritmo da pesquisa que vai fortalecer essa história cada vez mais, né? Então, assim, eu estou muito feliz de saber que vocês estão trabalhando nessa frente, que é uma frente nossa também, né? A gente tem uma rede imensa, né? E quando a gente vê iniciativas como essa, a gente vê pontos de luz, né? Que, olha, meu Deus, tem luz ali, né?
Vocês me perdoem, eu não vou abrir a câmera, porque eu estava em deslocamento, né? Eu vim aqui ouvindo vocês no carro, e agora que eu cheguei numa loucura inteira, assim, mas não perdi vocês, né? E fico muito feliz mesmo por todos, pela iniciativa, e contem com o centro de referência, e eu acho que, assim, o centro de referência é a casa da rede. Então, sendo um lugar que é a casa da rede, ele tem que estar nutrido também. Quando o Cláudio falar, você podia disponibilizar essa sua pesquisa, porque lá no centro de referência ela ganha uma forma e ela ganha vida também, porque outros pesquisadores nos procuram e a gente, então, abastece outras pesquisas com o trabalho que você fez também. Então, vamos continuar com essa ponte, eu acho muito interessante isso. Falar de memória é sempre muito bom, falar de patrimônio, pertencimento, de arquivo escolar, de trabalho de aluno, né, fazendo esse movimento de pesquisa. Então, parabéns a vocês. Eu estou muito feliz essa noite, tá? Sucesso aí para vocês nessa caminhada. Muito obrigado, muito obrigado. E a gente fica muito grato em saber que o Centro de Referência está participando de uma pesquisa que também fez parte, né, que também foi ajudada pelo Centro de Referência. Eu, inclusive, fui uma vez também visitar vocês. Vocês me atenderam muito bem, inclusive tanto presencialmente e tanto por e-mail. Parabéns para vocês também, tá? E que essa parceria entre o grupo de pesquisa da Unirio e agora com o Centro de Referência, ela se multiplique, né? A gente tem muitas possibilidades. Vamos aproximar, vamos nos aproximar, porque a nossa causa é nobre. Tá bom? Um abraço para todos, hein? Obrigada, tá? Malvina, né? Obrigada, Malvina. Sim. O que eu sempre falo com o Guilherme também é sobre essa possibilidade de fazer do arquivo também uma ferramenta de aprendizagem para os alunos, né? Então, manter o arquivo organizado, ter um arquivo escolar e ter esse arquivo organizado, com condições de acesso, é importante não só para o pesquisador, mas é importante também para a gente fazer um trabalho, né, com os alunos, né? Educar com esses documentos que, ao contrário do que as pessoas falam, que é um arquivo morto, né? É um manancial, é algo cheio de vida, né? E que tem muito, muito a ensinar, né? E aí, quando o aluno, principalmente a gente está falando de um público infantil, né? Trabalhar isso na infância, então, essa noção de patrimônio, de preservação, nossa, é algo formidável, né? A gente precisa disso, trabalhar mais essas questões de patrimônio com as crianças, né? Eu sinto muita falta, assim, eu percebo que a gente não tem um trabalho tão próximo com esse público infantil, né? E a gente precisa aproximar mais essas realidades, né? A realidade do arquivo com a realidade infantil, com o mundo da criança, para que ela possa crescer já sabendo, né? Para que serve um arquivo, qual é a importância do arquivo, né? O que é cultura, né? Enfim, outras coisas mais. Que é o paiol de conhecimento, né? E aí é ali que está, né, a fonte de pesquisa, né? E mostrar para esse aluno que ele pode. As perguntas têm respostas, a gente tem que buscá-las, né? Então, vamos atrás das respostas. Os arquivos podem nos ajudar, né? Esse trabalho é muito rico, muito. Obrigada, gente. Eu tô feliz, assim, porque tá acontecendo uma roda mesmo, né? As pessoas se conhecem, a gente está aqui batendo um papo, o Cláudio começou a participar, acho que foi na roda passada, né, Cláudio? E aí, pelo que eu estou vendo aqui, já chamou Malvina, já chamou Cidália, é isso? Eu estou errada. Eu convidei o pessoal. Bem bacana, muito legal. Assim como o Disseu fez também com as alunas, eu acho que é isso, a gente precisa se mobilizar, a gente precisa se unir, né, somar esforços em prol de uma causa tão bonita, né, e que a gente precisa realmente, assim, aumentar o maior número de pessoas, né, fazer com que isso chegue a outras pessoas também, né. E é isso que a gente vem fazendo, assim, com um grupo de pesquisa, com essas rodas. O objetivo dessas rodas é esse, é compartilhar experiências, levar essas ideias, né, a maior número de pessoas, sabe? E eu acho que, aos pouquinhos, a gente vem conseguindo fazer isso. Eu fico muito feliz. Faz alguma pergunta? Para a gente poder encerrar,
Já são... Só elogios, só elogios. Bom, então, que ótimo. Hoje é a nossa última roda. A Malvina quer falar? A mãozinha está levantada, acho que é a dela. Não, querida, desculpa, é que eu não estou Não, sem conseguindo baixar. problemas. Sem problemas. Essa é a nossa última roda, né, desse ciclo de rodas aí, essa é a nossa última, mas eu acho que mais para o finalzinho do ano, outras rodas virão. Vou tentar organizar outras rodas, se Deus quiser, e aí eu mando o convite para vocês, tá? Se Deus quiser, quero fazer um novo ciclo de rodas, mais para o final do ano. E espero encontrá-los novamente, né, para a gente poder bater um papo, conversar mais um pouco sobre arquivos e educação, com outros trabalhos também. Tem o trabalho da Luísa, que está aqui também como monitora, ela tem um trabalho bem bonito também sobre ações educativas. Tem um aluno também que tem um trabalho bem bonito, está escrevendo um TCC belíssimo, que é o Marcelo, sobre jogos online, jogos com patrimônio, né, bem interessante também, o lúdico entrando, né, nesse circuito, a aprendizagem de forma lúdica. Então, acho que nós teremos algumas novidades, outros trabalhos surgindo aí, para poder compartilhar com vocês, tá bom? Quero agradecer a participação de todos aqui, muito bom, sabe? Eu fico muito feliz, sempre um número muito considerável de participantes, isso tem me deixado muito feliz, né? Tanto da arquivologia, quanto da pedagogia, outras pessoas também que trabalham, nem são da pedagogia, da arquivologia, mas que se interessam, que trabalham com a temática e que estão aqui presentes. Isso me deixa feliz. Quero agradecer também ao Gui. Obrigada, meu querido, mais uma vez, por compartilhar com a gente essa experiência que está cada vez crescendo mais, né? Como eu acompanho, assim, um pouco de perto, eu percebo que você está trazendo novos elementos, que a pesquisa está crescendo, está andando, e isso é muito bom. Parabéns, tá? E é isso, gente. Boa noite para vocês, tá? Obrigada mais uma vez, e cuidem-se, saúde para todo mundo, é o que eu desejo de coração, tá? Um beijo grande. Beijo. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.